Olá pessoal, eu sou o professor Luciano, de língua portuguesa, e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto o papel dos pronomes. Vamos lá? Então, os pronomes são palavras que acompanham os substantivos, eles podem substituí-los direto ou indiretamente, ou retomá-los, ou que se referir a eles. Então, nas outras aulas, nós falamos sobre esse assunto, né? Que o papel do pronome, ele serve para substituir o nome. O próprio nome do pronome já dá essa referência, certo? E quando se fala em nome, nós estamos falando de substantivo, da classe gramatical substantivo, certo? Nas aulas anteriores, nós tratamos de 4 tipos de pronomes: os demonstrativos, pessoais, possessivos e interrogativos. Hoje nós vamos falar dos demais. Então, os pronomes relativos. Pronomes relativos se referem a um termo já dito anteriormente na oração, evitando que a sua repetição. Esses termos podem ser palavras variáveis e invariáveis, né? Então, substantivo, adjetivo, pronome ou advérbio. Dependendo do texto, eles podem substituir essas classes que eu mencionei, tá? Que já foi dita anteriormente, tá certo? Então, é uma retomada. Vamos ver aqui alguns dos pronomes relativos. Os variáveis, nós temos o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas. E os invariáveis, quem, que e o onde. Então, quando se fala em pronomes variáveis, nós estamos falando que eles vão mudar a sua forma. Podem passar do masculino para o feminino, do singular para o plural, tá certo? E os invariáveis é porque eles não vão mudar essa forma, tá certo? E aqui nós temos o pronome relativo que dentre os pronomes relativos, esse é sem dúvida o quê? O mais utilizado. E é por esse motivo que ele é conhecido como pronome relativo universal. Certo? Acredito que todos nós utilizamos muito dentro dos nossos textos esse pronome, o que, né? Tanto que a gente tenta produzir textos sem ter que utilizar tanto esse pronome. Mas se a gente for pegar um texto nosso antigo, né, um seu texto antigo, você vai observar dentro dele que vai existir que, tanto lá dentro que vai se tornar até engraçado, certo? Vamos seguir porque nós temos outros tipos de pronomes para trabalhar. Os pronomes indefinidos, né, são aqueles empregados na terceira pessoa do discurso. O próprio nome ele já indica que os pronomes indefinidos substituem ou acompanham os substantivos de maneira vaga ou imprecisa. Enquanto o anterior, né, ele substitui também direto ou indiretamente, esse aqui ele já vai ser na terceira pessoa do discurso e de forma que vaga ou imprecisa, né? Vamos ver aqui alguns desses pronomes que também se mudam a sua forma, né? E também tem uns que não modificam. Nós temos aí os variáveis, algum, alguma, alguns, algumas, nenhum, nenhuma. Nós temos aí uma infinidade, vocês podem observar dentro desse quadro, que todos nós podemos utilizar para construir nossos textos, para nos comunicarmos também, para que dentro da nossa fala, às vezes você quer, né, fazer um discurso em algum lugar, né, vai ter um aniversário, você quer falar, dar sua opinião sobre aquela pessoa, ou você vai ter que produzir o seu texto, né? Então você observe ali e utilize esses pronomes, são vários, e eles ajudam a rebuscar o nosso texto, a deixar o nosso texto mais agradável, menos incoerente, né? Menos redundante, menos repetitivo. Ah, e olha aqui os invariáveis: quem, alguém, ninguém, tudo, nada, outrem, algo, cada, certo? Esses aí não vão variar na sua forma original, nem para o singular, nem para o plural, tá certo? Nem para o feminino também. A forma dele é essa. Vamos lá? E agora nós vamos falar um pouco sobre os pronomes de tratamento, que são vários, certo? Os pronomes de tratamento são termos respeitosos
que são empregados normalmente em situações formais. Mas como toda regra ela tem uma exceção, nós temos o pronome aí você, que é um pronome de tratamento, tá? É o único pronome de tratamento utilizado em situações informais. Muito embora as pessoas utilizem o você como sendo como sendo o pronome pessoal do caso reto, né? Só que nós aqui observamos que é um pronome de tratamento que é usado nos casos mais informais, situações informais. Aí nós temos como pronome de tratamento senhor, senhora, certo? Nós temos a abreviação dele. Então esses são utilizados em tratamento formal, né, e respeitoso, usando para pessoas mais velhas. Esse é o que nós mais utilizamos dentro de casa com os nossos familiares, né, com nossos tios, pais, avós, são o pronome de tratamento que a gente mais utiliza. Mas a gente também pode utilizar o quê? Numa entrevista de emprego, né, como conversar com uma pessoa ali que está me contratando. Então eu tenho que pegar esses pronomes aqui de tratamento e utilizar dentro do meu contexto, dentro do meu discurso. Nós temos também Vossa Excelência, tá, que são usados para pessoas com alta autoridade, né, com presidente da República, senadores, deputados, embaixadores, né. Nós temos aí também Vossa Magnificência, para reitores de universidade, né, Vossa Senhoria, Majestade, Alteza, Santidade, Eminência, Vossa Reverendíssima. Então, vários pronomes de tratamentos que vão ser utilizados dentro dos discursos, dentro dos textos aí. Então, assim, nem sempre nós vamos utilizá-los no nosso discurso, na nossa fala, mas às vezes vai ser necessário utilizá-los dentro do nosso texto. Por isso que é importante a gente conhecer e saber quais são, como são, né, a sua forma, as suas abreviações, tá certo? Então, observem aí, tá? Revejam esse material, revejam esse conteúdo para que vocês se apropriem melhor desses elementos, tá? Dessas palavras aí que podem te auxiliar na construção do seu texto. Vamos lá? Embora nós estejamos a nos dirigir à segunda pessoa, a concordância verbal ela deve ser feita mediante a utilização do verbo na terceira pessoa. Então, mesmo que nós estejamos aqui utilizando a segunda pessoa, o tu, mas o verbo ele vai concordar com a terceira pessoa, tá? Seja do singular ele ou seja do plural eles. Tá? Então, o verbo sempre vai concordar com essa terceira pessoa. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Você precisa de ajuda, né? E se fosse na segunda pessoa, o precisa teria que estar concordando com a segunda pessoa, mas nós falamos que é com a terceira, não você precisas, né? Não, é você precisa, tá? Agradeço que Vossa Senhoria analise o assunto assim que possível, né? O possessivo vossa de alguns pronomes de tratamento deve ser substituído pelo sua quando o pronome de tratamento se refere não à pessoa com quem se fala, que seria a segunda, mas de quem se fala a terceira. Vamos ver aqui um exemplo para entender. Vossa Magnificência gostaria de assinar os diplomas agora? É um exemplo. Vamos ver aqui na terceira pessoa. Sua Magnificência gostaria de assinar os diplomas agora. Dê-me a pasta, por favor. Conseguiram aí observar essa diferença? Tá? Quando eu estou me referindo à segunda pessoa, no caso tu, eu uso Vossa Magnificência, o vossa. Mas quando eu vou me referir à terceira pessoa, ele, estou aqui nós dois conversando, eu falo Sua Magnificência, ele lá, né? Gostaria de assinar os diplomas agora. Dê-me aí a pasta, né? Entendeu? Essa é a diferença, tá bom? Vamos seguir com o nosso slide. Pronomes adjetivos versus pronomes substantivos. Nós trabalhamos aí durante essas aulas de pronomes essa diferença. Então, os pronomes adjetivos, eles vão acompanhar o substantivo numa frase. Os substantivos vão o quê? Substituir o substantivo, ou seja, o nome dentro da frase. Exemplo, Luana fala francês. Vamos substituir aí, vamos usar um pronome substantivo. Ela fala francês. Esse ela está substituindo o nome Luana, por isso que é um pronome substantivo. Este livro é muitíssimo bom. Esse pronome este, demonstrativo, está acompanhando o nome livro.
Por isso que ele é um pronome substantivo, tá certo? Então, sempre que for, para não fazer essa confusão, os pronomes adjetivos vão estar sempre acompanhados de um substantivo, de um nome, tá certo? E os substantivos não, eles vão substituir aquele nome, tá bom? Só para não causar mais confusão. Vamos lá? Vamos para o nosso exercitando. O uso do pronome átono no início das frases é destacado por um poeta e por um gramático nos textos abaixo. Vamos ver aqui esse poema do Oswaldo de Andrade. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Iniciar a frase com pronome átono só é lícito na conversação familiar, despreocupada ou na língua escrita quando se deseja produzir a fala dos personagens. Então ele está fazendo aí o quê? Uma relação, tá, entre esses textos. Ele está dizendo que usar esses pronomes átonos só podem ser numa fala informal, tá? Iniciar com esse pronome átono. Vamos lá. Comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos condenam essa regra gramatical, acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra, ou criticam a presença das regras na gramática, afirmam que não há regras para o uso de pronomes, ou relativizam essa regra gramatical? Eles relativizam essa regra, tá bom? Porque tanto faz ser na escrita ou na fala, vai ter essa relativização. Mas nós sabemos que na fala nós temos que dizer dê-me, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só, tá? Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para você acompanhar esta e outras aulas. Até a próxima!